Fala pessoal, tudo bem? Neste módulo a gente vai falar sobre a introdução ao período composto, especificamente nesta aula, na verdade. Nas demais aulas a gente vai falar sobre os processos de coordenação. Antes de tudo, é interessante que você perceba que até este momento, ou seja, todas as aulas e módulos anteriores, você estava vendo basicamente sintaxe do período simples. Agora a gente vai olhar a sintaxe do período composto. O que separa o período simples do período composto? Basicamente, a quantidade de orações. Então, o pressuposto para que haja um período composto é ter mais de uma oração. A gente vai considerar, então, os processos de coordenação e os processos de subordinação. Essencialmente, o que forma uma oração? Simples, a quantidade de verbos. Então, se tem um verbo ou uma locução verbal, a gente já vai considerar aquilo uma oração, beleza? Então, com base nesses conceitos iniciais, vamos analisar como faremos as divisões dos períodos compostos. Percebe comigo? Período composto, então, pressupõe-se que haja mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração ou locução verbal também. E aí a gente começa dividindo esse período em coordenação ou em subordinação. Você vai chamar oração coordenada, oração subordinada, beleza? E aí, já é interessante que você saiba também que a gente vai subdividir tudo isso daqui. Então, pode ser interessante que você, antes de começar, de fato, a aprofundar os debates, que você tenha essa subdivisão bem consolidada na sua mente. Então, coordenação se divide em duas, sindéticas e assindéticas. A subordinação, ela vai se dividir em três, substantiva, adjetiva e adverbial, beleza? Então, tenha sempre em mente essa subdivisão. Período composto, primeiro em coordenação e subordinação, e depois, coordenação se subdivide em duas, subordinação se subdivide, a princípio, em três, beleza? Afinal, o que é uma oração coordenada e o que é uma oração subordinada? Pessoal, o conceito para a gente entender isso é simples. A gente vai dizer que as orações estão coordenadas entre si quando houver independência sintática, ou seja, uma oração não está influenciando a outra sintaticamente falando. É claro que vai haver uma relação semântica, é claro que vai haver um encadeamento de ideias. No entanto, quando a gente estuda o português 2, a gente foca majoritariamente as questões sintáticas. Então, quando se diz que as orações são independentes entre si, essa análise não é semântica, e sim sintática. Ou seja, não há relação de projeção. A gente não tem uma oração influenciando a outra, uma oração saindo de dentro da outra, uma oração modificando um termo da outra. Isso não acontece na coordenação, isso acontece apenas na subordinação, beleza? Então, observa comigo. As orações coordenadas, elas são orações independentes entre si. Então, o que delimita a coordenação é a chamada independência sintática, sempre sintática, nunca semântica, ok? Então não vai haver independência semântica, vai haver apenas a independência sintática entre esses termos, diferentemente da subordinação, em que vai haver a dependência sintática dos termos. Percebe comigo? A gente vai dividir a coordenação em duas possibilidades, as chamadas sindéticas e as assindéticas. Percebe que na estrutura morfológica da palavra sindética e assindética, a gente tem basicamente o acréscimo desse A que a gente chama de prefixo. O que é uma oração assindética? Esse A você vai lembrar que ele está indicando pra gente ausência. Ausência de quê? Ausência de síndeto, ausência de conjunção. Então, sindética vai ter síndeto, vai ter conjunção. Assindética, ausência de síndeto, ausência de conjunção. Para além disso, é interessante que você perceba que a oração coordenada assindética geralmente vai ser construída ali, geralmente não, ela vai ser construída a partir das vírgulas, beleza? Oi, tudo bem? Esse conteúdo que você está assistindo é original da nossa plataforma de preparação para os concursos dos bombeiros. Aqui no Perspectiva, a gente só trabalha com concursos dos bombeiros. E em São Paulo com bombeiro e polícia, já que em São Paulo o bombeiro é policial. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. E para não perder nenhuma informação, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo, você acha alguns links importantes para descobrir todas as informações dos concursos dos bombeiros, como salário, plano de carreira e uma série de outras coisas sobre a profissão. E vamos lá de volta para o vídeo. E aí, você também não pode esquecer que lá em Português 1, você viu um tipo de figura de linguagem que conversa com essa ideia, que é o chamado
assíndeto. Assíndeto, oração coordenada, assindética. Então aqui a gente está vendo que português 1 e português 2, em determinados momentos, se encontram, beleza? Observa comigo aqui esses exemplos. O rapaz foi ao evento, mas logo se retirou. Percebe comigo. Aqui eu tenho a minha primeira oração e essa daqui é uma oração completa em si. Percebe? O rapaz é sujeito, foi, nesse caso, verbo ir, quem vai, vai, ao evento, adjunto, adverbial, de lugar. Mas logo se retirou. Percebe comigo aqui, ó, o mais é a conjunção e é uma conjunção coordenativa. Se é uma conjunção coordenativa, eu vou dizer que essas orações são coordenadas entre si. Elas são coordenadas, elas estão lado a lado. Não há uma projeção entre elas. Se não há uma projeção, esse é um período composto por coordenação. Beleza? Então, período composto por coordenação na primeira. Eu quero enfatizar que na primeira oração a gente não tem nenhuma projeção. Uma oração que tem seu próprio sujeito, seu próprio verbo e seu próprio adjunto. Então, ela não projeta nada. Até aqui, se eu quisesse dar um ponto, eu poderia. O rapaz foi ao evento, ponto. Tranquilamente, eu poderia encerrar a oração aqui. Diferentemente do segundo exemplo. Se eu der um ponto aqui, ó, entendi, ponto. Que você iria ao evento, ponto, eu teria um truncamento sintático, né? Eu estaria interrompendo a construção do período. Então, eu teria um grave problema de construção sintática. Se eu não poderia jamais dar um ponto final aqui, significa que essa oração depende da primeira. Entendi que você iria ao evento. Percebe comigo que essa oração aqui, ó, é uma oração inteira que está saindo do verbo entendi. Vou lembrar contigo o que a gente faz nessa construção. O sujeito está oculto. Você lembra que quando a gente está falando de verbo de ação, a gente pergunta? A gente não pergunta nada para verbo de ligação, mas para verbo de ação a gente pergunta. Eu pergunto o quê? Entendi o quê? Que você iria ao evento. Então, você classifica o verbo entendi como verbo transitivo direto. E a oração seguinte, você vai dizer que é um objeto direto. Se é uma oração inteira que se comporta como objeto direto, a gente vai entender que esse é um período composto por subordinação. Ou seja, há uma dependência desse termo aqui para esse termo aqui. Essa oração inteira sai da oração principal. Então, o que pressupõe período composto? Por subordinação, oração principal e oração subordinada, beleza? Eu só tenho oração subordinada se eu tiver principal e vice-versa. Olha comigo o próximo exemplo. Aquilo que me chocou foi sua resposta. Agora eu já vou destacar para você a oração que eu quero que você analise, que é esse que me chocou aqui. Aqui, ó, eu tenho aquilo foi sua resposta. Aqui eu tenho sujeito. O foi, verbo de ligação, verbo ser, sua resposta predicativo do sujeito. Que me chocou? Aí eu te pergunto, me responde aí. Que me chocou é uma oração que está ligada a qual termo da oração principal? Você vai me dizer, aquilo, está ligada a aquilo. O que me chocou? Aquilo me chocou. Então, você está entendendo que essa oração aqui, ó, ela está modificando a palavra aquilo. Se é uma oração inteira que está modificando uma outra palavra de valor substantivo, eu vou entender também que ela é uma oração dependente, ou seja, ela é uma oração subordinada. Ela não é independente sintaticamente, ela estabelece relação de dependência sintática. Olha o próximo. Andava, saía, corria. Aqui eu tenho 3 verbos, aqui eu tenho 3 orações, aqui eu tenho um período composto. Percebe? Quem anda, anda. O verbo é intransitivo. Quem sai, sai. Quem corre, corre. Então, nenhuma dessas 3 orações está interferindo na outra, sintaticamente falando. Ou seja, elas são orações coordenadas entre si. Beleza? Olha o último exemplo. Mesmo que fosse longe, estava disposto a sair. Percebe que aqui a relação que eu tenho é introduzida pelo chamado mesmo que você viu lá atrás em português 1, comigo mesmo, você viu que era conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa concessiva. Se é conjunção subordinativa, você já sabe que esse é um período composto por subordinação. Beleza, pessoal? Então, esses são os nossos conceitos iniciais. A nossa aula esta aula, na verdade, ela teve o objetivo de fazer você conseguir entender o que é oração coordenada e o que é oração subordinada. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar nesse início, mas fica aqui comigo que eu vou falar com você sobre todas as orações
coordenadas, beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.